Olá, moçada da produção. Estamos iniciando a videoaula do capítulo 6, Força e Movimento 2. Esperamos que esta videoaula seja de grande valia para todos aqueles que pretendem fazer uma revisão do conteúdo visto em sala de aula, como também um material de apoio para que possa nortear os estudos daqueles que não tiveram condição de assistir a aula presencial, mas com o vídeo possa entender a física que foi tratada em aula e possa então resolver as atividades que foram propostas para todos os estudantes. Vamos então ao conteúdo do capítulo 6. Estudo da força de atrito. Ora, nós já sabemos que a força de atrito é uma força provocada pela interação entre os átomos de duas superfícies que estão em contato. Esta interação se acentua ou aparece à medida que uma superfície tende a deslizar sobre a outra. Tá? Então, considere uma superfície plana, horizontal e áspera e um bloco de massa M em repouso sobre ela. Vamos aplicar forças de intensidades crescentes até que o bloco deslize sobre a superfície. Então veja que o bloco de massa M apoiado nesta superfície plana e horizontal está sob a ação de duas forças, né? A força peso, que é vertical para baixo, e a força normal, que é vertical e para cima. Como o plano é horizontal, não há nenhuma força tentando arrastar o bloco sobre a superfície horizontal. Logo, não há presença nenhuma de força de atrito, porque não há tendência de movimento por essa caixa sobre o plano horizontal nessas condições. Somente duas forças verticais de sentidos opostos estão agindo nela. Tá? Então, primeira lei de Newton aí podemos lembrar, né? Força resultante igual a zero na direção vertical, então não há movimento na direção vertical. Na direção horizontal não há nenhuma força agindo na caixa, então se não tem nenhuma força e a caixa está em repouso, ela vai continuar em repouso. Vamos então aplicar uma força na direção horizontal e para a direita, que eu estou chamando de força motora, de intensidade 1 newton. Se essa caixa permanece em repouso sob a ação dessa força, nós podemos garantir que a interação entre a superfície inferior da caixa e a superfície superior da mesa, interagindo entre si atomicamente, exerce uma força contrária a essa força de 1 newton para a direita, que nós vamos chamar de força de atrito estático, porque a caixa vai permanecer em movimento. Então, veja que antes não tinha força de atrito e agora tem, né? Só há essa explicação para justificar a permanência dessa caixa em repouso. Só há esta explicação. A força de contato entre as superfícies impede que ela entre em movimento para a direita. Tá? Se nós aumentarmos essa força motora para 5 newtons e essa caixa ainda permanecer em repouso, isso é plenamente possível, né? É porque a força de atrito aumentou também para 5 newtons. Né? A força de atrito nunca poderá ser maior do que a força motora enquanto o corpo estiver em repouso. Tá? Então, a força de atrito certamente equilibrou a força motora e a caixa, tendo força resultante nula, continuará em repouso. Vamos aumentar essa força motora para 10 newtons. E vamos admitir que, ainda assim, essa caixa permaneça em movimento. Tá? Então, a força de atrito também chegou a 10 newtons de intensidade. Ora, evidentemente, a força de atrito tem um limite de crescimento. Ela não pode crescer indefinidamente, né? Senão os blocos em repouso numa superfície ficariam em repouso eternamente. Então, essa força de atrito ela tem um limite de crescimento, né? Que vai depender exatamente do tipo de superfície que estão em contato. Tá? Do grau de polimento entre as superfícies, tá? Da película para deslizar que se possa interpor entre as duas superfícies. Enfim, vai depender de uma série de fatores. Tá? Então, enquanto essa caixa está em repouso, é porque a força resultante sobre ela é nula. Então, nós definimos de Φ máximo
como sendo o maior valor que a força de atrito estático pode atingir. Na hora que isso acontece, nós dizemos que o corpo está na iminência de entrar em movimento. Isso quer dizer que qualquer acréscimo na força motora, essa caixa entrará em movimento. E na hora que isso acontecer, vamos fazer uma força maior que 10 newtons, na hora que essa caixa entra em movimento, a força de atrito que era estático passa a ser cinético e sua intensidade diminui bruscamente para um valor menor do que o FAT máximo. Então, na hora que a caixa entra em movimento, a força de atrito recebe o nome de força de atrito cinético e essa intensidade da força de atrito cinético é menor do que a força de atrito estático. Tranquilo? Então, o FAT estático tem intensidade variável e sua máxima intensidade é proporcional à força normal exercida pela superfície de apoio. E aí, se a força de atrito estático máximo é proporcional à força normal, nós podemos escrever uma relação dada pela FAT máximo é igual a uma constante vezes a normal, né? Transformando a proporção entre força de atrito e normal numa igualdade, introduzindo uma constante. Essa constante, que nós estamos representando pela letra grega μ, índice é de estático, μ é que se representa o coeficiente de atrito estático entre as duas superfícies de contato, a superfície da caixa e a superfície da mesa. Esse μ está relacionado com o grau de polimento entre as duas superfícies. Quanto mais polidas forem as superfícies, menor é esse coeficiente de atrito. Propriedades do atrito. Veja, se o corpo não se move, a força de atrito estático e a componente da força motora paralela à superfície se equilibram. Foi o que nós vimos na imagem anterior, né? Sempre que aumentava a força motora, aumentava também a força de atrito, até que a força motora superou ao FAT estático máximo. A força de atrito estático possui intensidade máxima variável. Somente a força de atrito estático é que tem intensidade variável. A força de atrito cinético ela é constante. Ela tem intensidade máxima proporcional à força normal exercida pela superfície de apoio e dado pela expressão Fe máximo é o coeficiente de atrito estático vezes a normal, onde este μ é o coeficiente de atrito estático entre as superfícies de contato. Se o corpo começa a deslizar sobre a superfície, o módulo da força de atrito diminui rapidamente para um valor FAT cinético, força de atrito cinético, constante, e dado pela expressão FAT cinético igual ao μ cinético vezes a normal. Esse μc é o coeficiente de atrito cinético entre as superfícies de contato. Daí em diante, durante o deslizamento, a força de atrito cinético irá sempre se opor ao sentido do movimento do corpo e terá intensidade constante. Podemos então representar essa força de atrito em função da força motora num gráfico, onde a força motora está no eixo X e a força de atrito está no eixo Y. Veja, à medida que a força motora vai aumentando, a força de atrito estático também vai aumentando, né? Mantendo a mesma intensidade para que o corpo se equilibre. Então, esse ângulo aqui, né, é de 45 graus, tá? Quando a força motora atinge o limite da força de atrito estático máxima, o corpo fica na iminência de movimento. Então, isso aqui é o F para o qual o atrito estático atingiu seu maior valor. Esse F é exatamente igual ao FAT estático máximo. Se esse F aumenta, a força de atrito diminui bruscamente porque o bloco entra em movimento, tá? Então,
veja, esse tracinho para baixo é para representar a diminuição brusca da força de atrito, porque o bloco entra em movimento. E a gente passa a chamar de força de atrito cinético. E ele vai ter intensidade constante, independente de você aumentar o F ou mantê-lo constante. A força de atrito cinético não vai mais sofrer alteração. Ok? Vamos então colocar aqui para vocês dois coeficientes de atrito, né? Duas superfícies de gelo. O coeficiente de atrito estático vale 0,10, olha, já é pequeno, né? Porque as superfícies de gelo, né, facilitam o atrito quando você está sobre ele, né? E o coeficiente de atrito cinético é menor ainda. Ó. E duas superfícies de vidro, né? Como o grau de polimento entre os vidros é muito grande, né? Dois espelhos, por exemplo, o força de atrito estático é muito alta, né? O coeficiente é grande, né? 0,95. Já depois que ele entra em movimento, o coeficiente de atrito diminui muito, né? 0,40. Isso aqui só para vocês terem uma ideia, né? Do que representa os coeficientes de atrito estático e cinético. O som do atrito. Frequentemente, o movimento de deslizamento de uma superfície em relação a outra ocorre aos solavancos, porque os processos de soldagem e ruptura se alternam. Esses processos repetitivos de aderência e deslizamento podem produzir sons desagradáveis, como o cantar de pneus no asfalto. Aquilo ali é provocado pelo atrito, né, entre a borracha, entre o pneu e o asfalto. Né? O barulho de uma unha arranhando um tecido, ou o rangido de uma dobradiça enferrujada. Então, são tudo isso provocados pelo atrito entre duas superfícies que estão em contato e que se movem uma em relação à outra. Mas também nós temos sons maravilhosos, né? Como os sons produzidos pelo violino, né? Ao ser tocado, né? O violão, né? Os instrumentos de corda de um modo geral, bem tocados, o atrito produz sons belíssimos. Vamos então a uma aplicação, né? A figura mostra uma força de módulo 12 newtons aplicada a um bloco de 4 kg. A força faz um ângulo de 30 graus para baixo com a superfície em que o bloco repousa. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície vale μs de estático igual a 0,7. E o coeficiente de atrito cinético, μk, cinetic, em inglês, né? 0,4. Adote G 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, o que é que nós vamos fazer então, né? Primeiramente, vamos lembrar logo dos dados fornecidos no texto. Força F, 12 newtons, massa do bloco, 4 kg, coeficiente de atrito estático, 0,7, coeficiente de atrito cinético, 0,4, seno de 30 graus, 0,50, cosseno de 30 graus, vamos considerar 0,85. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos representar vetorialmente as forças que atuam sobre a caixa, tá? Então vamos fazer isso. Vamos lá. Força F. Vamos decompor a força F na direção horizontal e na direção vertical. Então nós temos Fx, Fy. Outras forças. Força peso, feito pela Terra, né? Força normal, exercida pela superfície da mesa horizontal, e a força de atrito, já que a caixa está sendo puxada para a direita pela componente Fx. Ora, observe que o bloco começa a se mover quando a força é aplicada ou ele permanece constante. Essa é uma indagação. Será que essa caixa está em repouso? Ou será que essa caixa vai entrar em movimento? Evidentemente, puxada pela força Fx, pela componente Fx. Ora, que vai nos garantir isso, né? Quem vai nos dizer isso são as forças, né? Na direção vertical não há movimento. Será que vai existir movimento na direção horizontal? É o que nós vamos ver agora, né? Vamos então calcular essas componentes.
Veja, cálculo da força de atrito máximo, né? Quanto vale o FAT máximo? Já que a caixa estava em repouso inicialmente, então nós primeiro precisamos saber se ela vai ser arrancada do repouso, né? Se ela vai ser retirada do repouso. Isso só vai acontecer se a componente Fx tiver intensidade maior do que o FAT estático máximo. Então esse é o primeiro detalhe. Cálculo da força de atrito estático máximo. A força de atrito estático máximo é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Olhando na direção vertical, onde está a normal, nós vemos que a normal está orientada para cima e para baixo nós temos 40 newtons, que é o peso, mais a componente Fy, a componente de F na direção vertical, Fy. Então a soma 40 mais Fy é que vai ser igual à normal. Então nós vamos substituir o N por 40 mais Fy. Acontece que Fy é F, que vale 12, vezes o seno de 30 graus. 12 vezes seno de 30 é a componente Fy. 12 vezes seno de 30, que é 0,5. 0,5 vezes 12 dá 6. 40 mais 6 dá 46. 46 vezes 0,7 dá exatamente 32,2 newtons. Esse é o valor máximo da força de atrito estático. Então vamos agora calcular o valor de Fx. Cálculo de Fx. Fx vai ser F cosseno de 30 graus. F cosseno de 30 graus, onde o F vale 12 e o cosseno de 30 graus vale 0,85. 12 vezes 0,85 dá 10,2 newtons. Ora, veja, a força Fx tem intensidade 10,2 newtons e a força de atrito estático máxima pode chegar até 32,2. Conclusão, essa caixa está em repouso, sendo Fx menor do que o FAT máximo, a caixa está em repouso. E se ela está em repouso, a força de atrito sobre ela não pode assumir o valor 32, porque senão a caixa entraria em movimento para a esquerda, puxado pela força de atrito. Então, nesse momento, já que a caixa está em repouso, a força de atrito só vale o que vale o Fx, né? Primeira lei de Newton, né? Se está em repouso, é porque a força resultante é zero. Logo, a força de atrito sobre a caixa tem igual intensidade da componente Fx, que vale 10,2 newtons. Tranquilo? Então, a força de atrito sobre a caixa tem intensidade de 10,2 newtons nessa situação apresentada. Força de arrasto. O que é que nós chamamos de força de arrasto? Sempre que existe um movimento relativo entre fluidos, líquido ou gás, né, e um corpo sólido, movimento relativo entre um fluido e um corpo sólido, o corpo experimenta uma força, esse corpo sólido, né, experimenta uma força de arrasto, FARR, que se opõe ao movimento relativo e aponta na direção do movimento do fluido em relação ao corpo. Não é na direção do movimento do sólido, é na direção do movimento relativo do fluido. Tá? Então vamos ver como é que é isso. Olha a imagem, fica muito claro para você entender que a bola que foi chutada, né, para a direita, ela se desloca para a direita com a velocidade v. E aí o fluido onde ela está envolvida é o ar. Digamos que o ar esteja em repouso, né, em relação ao solo, mas aí o movimento da bola para a direita cria um movimento relativo entre a bola e o fluido. É como se a bola estivesse em repouso e o fluido estivesse se movendo para a esquerda. Então, o fluido se movendo para a esquerda em relação à bola, gera na bola, cria sobre a bola uma força para a esquerda, chamada força de arrasto, cuja intensidade é dada por essa expressão aqui. Vamos saber quem é quem, né? Esse C é o coeficiente de arrasto. Este coeficiente de arrasto depende do formato da superfície do corpo perpendicular à direção do movimento.
Depende da massa específica do fluido. Depende da área da seção reta efetiva. E depende também da velocidade com que o corpo se move em relação ao fluido. Então, essas são as grandezas envolvidas na força de arrasto. Então, essa expressão, 1 meio de C vezes ρ vezes A vezes V ao quadrado. Então, a força de arrasto é proporcional ao quadrado da velocidade do corpo. Ok? Com isso, se a força de arrasto varia com o quadrado da velocidade, é possível, em situações, né, do nosso cotidiano, nós determinarmos a velocidade limite ou velocidade terminal, em várias situações. Né? Quando a chuva, né, o paraquedista, quando está em queda com paraquedas. Né? Vamos ver algumas situações. Quando o corpo rombudo cai a partir do repouso, a força de arrasto produzida pela resistência do ar aponta para cima. Porque o objeto está caindo, né? Então a força de arrasto é para cima. E seu módulo cresce gradualmente a partir do zero, à medida que a velocidade do corpo aumenta. A força para cima se opõe à força-peso, né? A força gravitacional, dirigida para baixo. Quando a força de arrasto equilibra o peso do corpo, aí você tem o limite da velocidade. Né? Então, a força de arrasto tem a mesma intensidade da força-peso, que é determinada pelo produto mg. Né? A força de arrasto, sendo igual a 1 meio de C, ρ, A, V ao quadrado, e aí você encontra o V, que a gente chama de velocidade limite, né? Quando a força de arrasto equilibra a força-peso. Então, a velocidade limite é dada pela raiz quadrada de 2 vezes o peso sobre o coeficiente de arrasto vezes a massa específica do fluido vezes a área do objeto que está se movendo perpendicular à direção do movimento. Ok? Olha um problema, né? Uma situação real. Uma gota de chuva de raio 1,5 milímetros e 15 miligramas de massa cai de uma nuvem que está a uma altura h, igual a 1.200 metros acima do Sol. O coeficiente de arrasto da gota é 0,60. Suponha que a gota permanece esférica durante toda a queda. A massa, né, considere a massa específica do ar, 1,2 kg por metro cúbico. Qual a velocidade terminal da gota? Considere π igual a 3 e adote a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aplicando diretamente a expressão da velocidade limite, né? Raiz quadrada de 2 vezes mg sobre coeficiente de arrasto, massa específica do ar, vezes a área da seção transversal da gota, né? Em movimento. Então, 2 vezes a massa da gota, 15 miligramas. Tem que passar para quilograma, né? Mili é 10 a menos 3, e de grama para quilograma, 10 a menos 3 novamente, então vai dar 15 vezes 10 a menos 6. 15 vezes 10 a menos 6, isso aqui é a massa da gota. Vezes a gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Dividido pelo coeficiente, né? Que é 0,60, coeficiente de arrasto, né? Olha, 0,60 ou 0,6. Massa específica do ar, 1,2 kg por metro cúbico, vezes a área da seção transversal da gota. A área da seção transversal da gota é uma circunferência, né? Já que ele está considerando a gota como sendo esférica. Então, é uma circunferência. A área da seção transversal da gota é uma circunferência, cuja área é π, que vale 3, vezes o raio ao quadrado. O raio da gota é 1,5 milímetros. Então, tem que passar para metro, né? 1,5 vezes 10 a menos 3 metros. Tudo isso elevado ao quadrado. Fazendo as continhas, né? Nós vamos encontrar raiz quadrada de 3 vezes 10 a menos 4
dividido por 4,9 vezes 10 a menos 6, que nós vamos obter 7,8 metros por segundo. Essa é a velocidade terminal da gota de chuva. Se você transformar em km por hora, você vai encontrar um valor aproximado de 28 km por hora. Veja que a velocidade da gota de chuva, né, atingiu um valor razoável, né? O que daria nas nossas cabeças, num dia de chuva, um impacto muito grande, né? Você certamente não aguentaria, né? Não aguentaria você tomar banho de chuva, né? Caso a resistência do ar não existisse. Veja que com a resistência do ar ela já cai com essa velocidade, né? Admitindo que ela vai cair de uma altura de 1.200 metros. Imagine se a força de arrasto não atuasse sobre a gota, né? Aí é que a velocidade da gota seria grande mesmo. Força no movimento circular uniforme. Vamos ver, ó. Vimos que quando um corpo descreve uma circunferência ou um arco de circunferência, e aí nós temos infinitos exemplos, né? Com velocidade constante, velocidade v constante em módulo, velocidade escalar constante, o corpo possui uma aceleração centrípeta dirigida para o centro da circunferência, de módulo também constante. Aplicando a segunda lei de Newton ao corpo que está na curva, obtemos a intensidade da força centrípeta que acelera o corpo, modificando a direção do vetor velocidade. Lembrem que quando um corpo está descrevendo um movimento circular uniforme, o módulo da velocidade é constante, mas a direção do vetor velocidade varia. Então, se a velocidade sofre variação na direção, existe uma aceleração responsável por isso. Exatamente porque vai existir a presença de uma força resultante que obriga o vetor velocidade a mudar a sua direção. Senão o objeto não faz a curva. Então, se tem força resultante diferente de zero, vai ter uma aceleração diferente de zero. Esta força é chamada de centrípeta, que é dada pelo produto da massa do corpo pela aceleração centrípeta, cuja intensidade é v² sobre r. Se nós escrevermos a força centrípeta em função da velocidade angular, caso seja fornecida no problema, então você lembrando que v linear é ômega-r, substituindo o ômega-r no lugar desse v e elevando ao quadrado, aí você vai simplificar um r² com o r que está no denominador, né? E aí vai ficar m ômega² vezes r. Então esta é a expressão da força centrípeta que atua nos objetos que estão descrevendo uma curva, né? Não necessariamente uma circunferência fechada, né? Mas uma curva. Fazendo uma curva de carro e girando em torno da Terra, né? Lembrando dos astronautas, né, que estão nas naves, né, na nave espacial, no laboratório internacional, né, que está a 400 km da superfície da Terra, né? Vamos fazer essa comparação. Quando o motorista faz uma curva brusca para a esquerda e o carro descreve um arco de circunferência, você escorrega para a direita no assento e fica comprimido contra a porta do carro durante o resto da curva. O que está acontecendo? Admita agora que você está a bordo da Estação Espacial Internacional, em órbita em torno da Terra, e flutua como se não tivesse peso. Essa é a sensação que os astronautas têm dentro da estação espacial, né? Eles estão flutuando como se não tivesse peso. Na realidade, eles não sentem a presença da força gravitacional, como nós sentimos aqui na Terra, né? Nós sentimos a atração gravitacional. Eles lá não têm esta sensação. O que está acontecendo? Aqui os dados importantes, né? A altura relativa à superfície da Terra em que a estação espacial se encontra, né? 408 km. Ora, essa distância é muito pequena comparado com a posição, né? Com a órbita dos satélites utilizado em comunicação, por exemplo, né? Que dá 40, 36, 37, 40 mil quilômetros de altitude, de distância, né? Na realidade é a órbita.
ok? Em relação ao centro do planeta. E essa é a velocidade da estação espacial, né? Lá na sua órbita, 7,6 km por segundo. Ela dá mais de 10 voltas na Terra ao longo de um dia. Então ela é muito rápida, né? Porque ela está muito perto da superfície da Terra. Então o que é que está acontecendo? Tanto o carro como o ônibus espacial, você está em movimento circular uniforme, sob a ação de uma força centrípeta, mas experimenta sensações bem diferentes nas duas situações. No carro, comprimido contra a porta lateral, você tem consciência de que está sendo submetido a uma força. Você sente a força de contato entre o seu corpo e a porta lateral. Então você está percebendo a existência de uma força. Lá em cima, né, no ônibus espacial, você está flutuando e tem a impressão de que não está sujeito a nenhuma força. Porque você não está em contato com nada que possa lhe garantir essa percepção de força. Então a razão dessa diferença é simplesmente a natureza dessas forças. A força centrípeta aqui na Terra é a força de contato. E a força centrípeta lá dentro da estação espacial é a força gravitacional. Só que você não está comprimindo nenhuma superfície. Então, essa força gravitacional está servindo apenas para mudar a direção da sua velocidade, do vetor velocidade ao que você está submetido, né? Porque você está em órbita juntamente com a estação espacial. Você tem a mesma velocidade da estação espacial, 7,6 km por segundo, em torno da Terra, né? Então a força gravitacional que atua sobre você funciona simplesmente como força centrípeta e você não está em contato com nenhum objeto que lhe dê esta sensação. Daí a diferença, né? Vamos então resolver a questão de número 3, né? E última questão. Um parafuso está enroscado em uma das extremidades de uma haste fina horizontal que gira em torno de outra extremidade. Um engenheiro monitora o movimento iluminando o parafuso e a haste com uma lâmpada estroboscópica e ajustando a frequência dos lampejos, ou seja, o acender e o apagar da lâmpada, até que o parafuso pareça estar nas mesmas 8 posições a cada rotação completa da haste na figura. A frequência dos lampejos é de 2.000 por segundo, ou seja, ela acende e apaga 2.000 vezes por segundo. A massa do parafuso 30 gramas e a haste tem um comprimento de 3,5 centímetros. Qual é o módulo da força exercida pela haste sobre o parafuso? O módulo da força exercida pela haste sobre o parafuso é a força centrípeta, né? Então olha aí a imagem, né? Aqui eu tenho o parafuso na vertical com a haste, né? O parafuso está girando, digamos, no sentido horário, em relação ao centro desta circunferência, né? Como se tivesse um eixo de rotação aqui na extremidade inferior da haste. Na extremidade superior da haste está o parafuso e ele então vai girar. A lâmpada estroboscópica, né, vai acender e apagar. No caso, vai acender toda vez que ele passa por essas 8 posições, ela acende. Por isso, como ela acende de forma simultânea, né, você tem a impressão do parafuso estar em repouso nessas 8 posições. Observe que a frequência dos lampejos da lâmpada estroboscópica são 2.000 Hz, 2.000 vezes por segundo. A massa do parafuso 30 gramas, o comprimento da haste, que vai ser o raio da órbita, 3,5 centímetros, e ele quer a força centrípeta sobre o parafuso. Observe o seguinte, ó. Se a lâmpada acende e apaga 2.000 vezes por segundo, qual é o tempo decorrido entre o acender e o apagar para 2 situações sucessivas? Ela acende e apaga 2.000 vezes. Então, quanto tempo ela gasta para acender e apagar uma vez? Ela gasta 1 sobre 2.000 segundos. Esse é o tempo entre o acender e o apagar entre 2 posições sucessivas.
Qual seria então o período do parafuso, né? O período do parafuso é o tempo que ele gasta para dar uma volta. Ora, se a cada 1/2000 segundos ele ocupa uma posição como essa, né? Ele ocupa uma posição dessa bolinha vermelha, então ele vai dar uma volta num tempo 8 vezes igual, 8 vezes o TF, né? Então o período do parafuso vai ser 8/2000 segundos. 8 vezes o período dos lampejos da lâmpada, né? Então, sabendo o período, vamos para a velocidade angular. M, ômega ao quadrado vezes R. Lembrando que a velocidade angular é 2π sobre o período. Ó. Então, 2π sobre o período elevado ao quadrado vai ficar no lugar do ômega, né? E agora é só fazer a substituição dos dados fornecidos, tá? A massa vale 30 gramas, 30 vezes 10 a menos 3 quilogramas, vezes 2, vezes o π, que nós vamos considerar igual a 3, dividido pelo período, que vale 8/2000. 8/2000, posso dizer que vai ser 8 dividido por 2 dá 4, e o 1000 vai ficar 10 a menos 3, né? Então vai ficar 4 vezes 10 a menos 3 segundos. Esse é o período. Elevado ao quadrado, toda essa expressão, né? Vezes o raio, 3,5 centímetros, que passando para metro, 3,5 vezes 10 a menos 2. Fazendo as continhas, nós encontramos 2.590 newtons. Esse é o valor da força centrípeta. Ok? Moçada, com isso nós concluímos a nossa aula, a nossa videoaula sobre o capítulo 6, Força e Movimento, número 2. Esperamos que vocês tirem o maior proveito desta revisão e que vocês possam, então, com esse vídeo, com essa revisão, resolverem as questões que nós escolhemos e passamos como tarefa para todos vocês. Mais uma vez, nos colocamos à disposição de todos para tirar as dúvidas que assim vocês tiverem e que desejarem. Tá bom? Nos encontramos na nossa próxima aula. Até breve. Tchau.